que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, que apesar, meu Pai, de cada situação que nós temos aí fora, estamos aqui dentro. Quantas vezes que atitudes, passos literais, resistência física, que obras, que palavras, meu Deus, é o que o Senhor espera de nós. Quantos foram aqueles que deram a vida? Os mártires, os profetas, os reis, meu Deus, como Davi. Quantos foram aqueles, os guerreiros, os valentes, que fizeram, que não tinha o tempo, não tinha a quantidade de energia, não tinha valor, mas eles tinham fé no Senhor. Eles acreditavam que a cada dia, meu Deus, estavam no lugar certo, na hora certa e principalmente na tua companhia. Então, meu Deus, eles estavam acompanhados da pessoa certa, que é o Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver dessa maneira, que não tenhamos mais atração, inclinação, pendência, meu Deus, para estarmos acompanhados das pessoas erradas, de vivermos, andarmos, caminharmos nos lugares errados, de fazermos aquilo que o Senhor reprova, mas que vivamos, meu Deus, de acordo com o que já alcançamos do Senhor e sempre na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, porque, como diz a Tua palavra, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Venha, meu Deus, ao nosso encontro. Derrama sobre nós da Tua unção, do Teu poder. Venha, Senhor, e abençoa cada um que crê na Tua palavra, cada um que busca o Senhor, cada um que está nesse propósito de fé e não abre mão a cada dia, a cada oportunidade, a cada culto, de estar, meu Deus, na Tua casa. Como disse Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos nós, meu Deus, para ouvirmos, para crermos, para derramarmos, meu Pai, diante do Senhor a nossa fé, para fazermos as nossas orações, para apresentarmos ao Senhor cada uma das nossas firmes razões, para que o Senhor se agrade de nós, que opere e nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Esteja conosco. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte dele ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, se agradando de nós, venha e nos abençoe grandemente. Que a Tua unção seja derramada e que então vejamos a diferença que há da vida do justo para a vida do ímpio, daquele que te serve para aquele que não te serve. Eu creio na Tua palavra e declaro que cada um, meu Deus, venha experimentar por mudanças constantes e não só aquelas que nós estamos pedindo, como milagres que o Senhor pode fazer derrotando os itas da nossa vida, mas que as nossas mudanças, com a ajuda do Espírito Santo, com a direção da Tua palavra, que venham a acontecer, que tenhamos a força, que tenhamos a condição, que tenhamos a visão, que tenhamos, meu Deus, graça para fazermos mudanças que o Senhor espera e requer de nós. Eu entrego o andamento desse culto nas Tuas mãos, para que o Senhor venha, para que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Que aqui eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, e eu assim consagro esse culto ao Senhor. Entrego nas Tuas mãos, para que o Senhor o use como um instrumento, para falar, para direcionar, para abençoar e para mudar vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega?
Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Coríntios 13 primeiro, versículo 11. Eu vou ler o 10 também, que o 10 também é uma pérola, né? Então, 1 Coríntios 11, 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isso aqui já é uma resposta para alguns. Sabe aquela pergunta que alguns às vezes fazem-se dessa forma? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo me livrar? Por que eu não consigo me libertar de tal coisa? Disso aqui, né? A pessoa costuma perguntar, falar dessa forma. Por que eu não consigo me libertar disso aqui? É um pensamento, um medo. O Senhor vem falando sobre medo. As pessoas que têm vivido por medo, decidido por medo, as pessoas que têm deixado de fazer, deixado de se mover por medo, ou que têm se movido por medo para alguma direção equivocada. Por quê? Resposta: porque só quando vier o que é perfeito, o imperfeito, olha, como uma mágica, não é, gente? O imperfeito desaparecerá quando vier o que é. Por que algumas pessoas não estão mudando? É aquela palavra que a bispa falou lá no jejum dos 52 dias. Segundo jejum, inclusive. Vale a pena, né, depois, se não virar livro, isso, né, vale a pena depois você aproveitar, assistir. E falando nisso, eu vejo, né, às vezes um ou outro comenta comigo que fez tal curso, que comprou tal curso, tal livro, que assistiu tal coisa. Eu não sei se todo mundo sabe, mas como é de graça falar, né? Todo esse material, se você pegar, por exemplo, os jejuns dos 52 dias, você pegar um na sequência do outro, você vai ter ali um material, primeiro, espiritual, e segundo, para o seu casamento e para a sua família, que é um material literalmente ainda inestimável. Não tem preço. Eu falo porque às vezes o que eu tomo conhecimento é que tem gente pagando caro por algo que você já tem acesso melhor e sem custo. Está entendendo? Você tem acesso. Eu falo porque tem gente que às vezes até se desaponta com a gente. Ai, porque eu fiz, eu comprei e tal. E o que fala? Isso. Mas isso aqui a gente já pregou, isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já... Né? Então, vale a pena. E lá nós temos, né, no segundo jejum, inclusive, a bispa falando que tem coisas que pessoas não estão conseguindo vencer, largar de alguns vícios, mudar comportamentos, porque elas gostam. Porque há
um desejo ali que ele não foi trocado por algo perfeito. A pessoa não mudou, ela não quer mudar. Ela ouviu cultos, ouviu palavras, mensagens. Talvez uma das motivações foi o medo de perder, o medo de dar errado com alguém na família, principalmente com os filhos. O medo do dinheiro sumir, né? O dinheiro desaparecer. Porque, olha, eu falei isso aí. Falei com alguém ainda. A gente teve os jejuns dos 52 dias. Na verdade, a gente teve catarse em 2022. Jejum dos 52 dias. A gente teve o jejum agora do propósito da mudança, o primeiro. Mas nenhum fez tanta gente se mover como quando a bispa agora, no domingo, falou. Olha, você não resolve essa área da sua vida, você não trata essas questões aí de moralidade, vai afetar o teu financeiro. Opa, não, peraí, não, agora apelou. Agora não, tem um pastor, um bispo aí, peraí. Não importa se é feriado, Natal, Ano Novo, que horário que tem. É de manhã, de tarde, de madrugada, eu venho na chuva, eu venho, se tiver enchente, eu venho. Aí é onde você descobre. Está aqui, ó, essa palavra aqui, ela está falando isso. Tem gente que troca. Isso tem acontecido. Em nome de Jesus, isso na vida de alguns termina hoje. E você tem que crer, pegar a palavra. Tem gente que está trocando algo imperfeito por algo menos imperfeito. É uma boa troca? Não. Porque o menos imperfeito, a princípio, você vai dar um jeito de tornar ele tão imperfeito como era aquela situação da troca anterior. A Bíblia está dizendo que quando vier o que é perfeito, quer dizer, isso não tem a ver conosco, isso não tem a ver com homem, isso não tem a ver com coisas, isso não tem a ver com lugar, isso não tem a ver com situações como alguns estão pensando, e pensando errado. E alguns têm feito essas trocas. A troca do imperfeito por um imperfeito mais bonito. A troca de um imperfeito por um imperfeito mais polido. Ah, mas não é já alguma coisa? Não. Para quem tem acesso ao que é perfeito, não. Então, ainda no jejum dos 52 dias, o que eu estou falando, a bispa falava, às vezes você está até orando, mas você gosta. Tem algo aí que você não coloca força mesmo, né? Você não dá aquele choque na sua carne, porque você gosta. Porque lá dentro você está, eu sei que é errado, mas eu gosto. Quer dizer, eu quero aqui dentro. Né? Minha boca está falando de algo, mas aqui dentro, nas minhas decisões verdadeiras, aquelas que eu convivo com elas, que eu sei o que eu optei, que eu sei o que eu decidi, que eu sei o que eu realmente que eu lanço mão, né? Eu vou lá e eu pego. Eu não estou fazendo escolhas que agradam a Deus. O perfeito é Deus. O perfeito é esse caminho do Espírito Santo. Nós precisamos fazer escolhas pelo Espírito Santo. Eu não posso trocar um modelo humano falido, que pode ter sido, geralmente, no caso da maioria de nós, tem a ver com um dos nossos antepassados. Tem a ver com um modelo de alguém com quem nós convivemos por muito tempo. Só que, às vezes, eu estou apenas trocando o imperfeito do meu pai, da minha mãe, às vezes até o do pastor, que é imperfeito também.
né? Eu estou trocando, falando de moda, eu estou trocando o modelo do meu pai ou da minha mãe por aquela pessoa que está em alta, que me convenceu. Aquela pessoa que tem para tudo, ela tem o seu jeito, a sua expressão para cada coisa. Eu estou trocando aquele jeito de alguém com quem eu convivi muito tempo, num relacionamento tóxico, num relacionamento destruidor, que eu falo, meu Deus, como que isso me arrebentou, isso me fez mal, isso levou os melhores anos da minha vida. De repente, por um novo agora, eu tirei aquela força, eu tirei a energia que eu gastava e, principalmente, eu deixei de fazer de uma pessoa a fonte da minha vida e agora estou fazendo de outra, que é a pessoa do momento, a pessoa do relacionamento de agora. Quer dizer, minha troca não é boa. Minha troca não vai me trazer algo bom. A boa troca é quando eu deixo o imperfeito pelo que é perfeito. Mas para isso eu preciso conhecer o que é perfeito. Porque só assim o imperfeito, a Bíblia diz, desaparecerá. E tem gente que está tendo a oportunidade de conhecer, mas não está conhecendo. Não coloca força nas coisas espirituais. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, adulto, deixei para trás as coisas de menino. Se a gente for para um outro versículo, você entende exatamente o que ele quer dizer aqui. Vamos lá para Romanos 8,14. Está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui ele estava dizendo assim: quando eu era menino, ainda falando, primeiro ele estava falando literalmente, quando eu era um garoto, eu fazia, pensava, raciocinava como um garoto. Eu tinha a necessidade de alguém me dar parâmetros, Vai, fulano, faz isso. Fulano, levanta, está na hora. Tem alguém que precisa de alguém que te levante? Alguém precisa? Não responde não, gente. Melhor, A gente hoje não precisa. Hoje você acorda. Hoje você faz. Você... Opa, deu horário lá, 5, 6, Não vou nem falar 7, que aí não é o nosso caso mais. Então você sabe. Tocou, teve aquele barulhinho lá que é normal, não é normal na noite. Opa, tem um barulho. Opa, é o horário de eu acordar. Tem que trabalhar. Meu horário de entrar no trabalho é tal. Tem que comer. Horário tal, horário do almoço. Não tem mais alguém que fica te colocando parâmetros, Começa agora, termina tal hora. Fulano, tal hora já está tarde, precisa dormir. Não. Então, quando eu era menino, meus pais, meus avós, meus professores, meus tutores, os responsáveis por mim, me guiavam. Mas quando eu deixei de ser menino, eu passei a ser guiado por quem, gente? Pelo Espírito de Deus. Sabe o que significa? Tem gente que ainda é menino, criança. Vai dizer, não, mas os pais não conduzem, só trocou a pessoa. Quer dizer, continua ainda com uma fonte imperfeita. Mudou. E, você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes eu vejo esse movimento acontecendo muito na igreja. A pessoa apenas trocando de fonte.
Tem gente que está querendo que alguém homem eu falo, alguém da igreja, um pastor, um bispo, uma pastora, um obreiro, que alguém assuma esse papel na vida. Quando quem deve assumir esse papel na sua vida é o Espírito Santo. Nós temos 3 tipos de conhecimento, 3 tipos de crescimento. O crescimento físico tem limite. Eu, por exemplo, não vou crescer mais do que eu já cresci. Aliás, parei de crescer há muitos e muitos e muitos anos. Aqui, eu não vejo nenhum adolescente, por exemplo, então ninguém aqui vai crescer mais do que já cresceu fisicamente. Se você tem 1,5 m, ou se você tem 2 metros e pouco, é isso aí. Esse crescimento não vai mais acontecer na sua vida. O crescimento de conhecimento é um tipo de crescimento que ele não para. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você busca, ele vai acontecer, não tem limite. Que é um conhecimento, que é um crescimento que a gente deve também buscar. Porque Deus não nos deu, inclusive a gente ora por isso. A gente declara sobre a nossa mente, a gente declara sobre a nossa vida, essa sabedoria aumentada, a inteligência aumentada. Você não pode se contentar em ser a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Em tudo, viu? Nós não podemos ser aquele tipo de crente que é conhecido por tudo que há de pior, aquele que o nivelamento dele é por baixo. Aquela pessoa que ela faz a mesma coisa, está no mesmo lugar, fala do mesmo jeito, tem um nível de conhecimento que tinha há 10 anos atrás. Não, eu posso crescer. Tem versículos que eu não conheço hoje, que daqui a pouco eu posso conhecê-los. Tem expressões que eu ainda não sei que eu posso aprender. Tem assuntos que hoje eu ouço e que quando eu ouço aquilo parece que alguém está falando outro idioma. Eu não posso aprender sobre aquilo? Posso ou não posso? Minha mente, meu cérebro não é capaz de entender sobre aquilo? Inclusive vai acabar essa expressão aqui no nosso meio. De gente, tem coisa assim, por exemplo, que você está passando, é uma vez na vida. E a gente precisa ter também, inclusive, essa percepção. Tem coisas que você vai ouvir uma vez na vida. Determinado assunto é uma vez na vida. Então, se ouve aquilo, parece mesmo outro idioma. Né? Você escuta aquilo ali, você não entende o que a pessoa falou, não sei o que quer dizer essa palavra, olha, não sei o que é essa expressão, para que serve isso, mas é algo, sabe, tão específico. Às vezes você estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, e aquilo não tem relevância. Então, só para dar esse parâmetro para você. Tudo bem, passou. Agora, tem coisas que é inaceitável que eu escute com frequência, o que quer dizer que eu estou direta ou indiretamente ligado àquilo e eu continue sem saber o que significa. E toda vez que aquele termo é usado, toda vez que aquele assunto é abordado, bate no peito, diga, eu que posso, que tenho condições, continuar sem saber. Vou te dar um exemplo. Tem expressões que alguns escutam na igreja. Tem expressões, aqui na igreja tem expressões, que às vezes você escuta, é um termo, né? De repente você está chegando agora, tem algumas expressões
que você pode ter até procurado no dicionário e não encontrado, porque não tem mesmo, mas que são expressões características inerentes àquele assunto, àquele ambiente, àquele lugar. E eu vejo, tem gente que tem um interesse, não, eu quero saber. Isso aqui é falado, isso aqui é dito, né? Isso aqui tem uma expressão aqui, ó, eu escuto isso aqui com frequência. O que significa? Você não pode ser o tipo de pessoa, eu estou falando, começando pela obra, começando pela igreja, começando pelo espiritual, mas aqueles pontos da sua vida que você está ali, o seu trabalho, por exemplo, né, você que é pai, mãe, tem expressões que teus filhos começam a falar que são inerentes do tempo deles. Eles estão falando aquilo com uma certa constância. Não é que você vai se tornar uma criança ou um adolescente, mas você tem que saber do que eles estão falando, porque os seus filhos, são assuntos do teu interesse. Até para você poder corrigir, dizer, não, isso aqui não é bom para você, você não vai fazer. E outras coisas, de repente você está numa área. Cada um tem o seu campo de atuação, o campo que Deus pode ter te levantado para você fazer, para você falar. Você tem que falar o idioma do lugar que você está. Você acha que José, no Egito, falava hebreu ou ele falava egípcio? Egípcio. Deus mandou ele para lá. Deus mandou ele para lá. E você precisa entender, peraí, tem coisas que Deus me colocou, eu pedi, Deus abriu a porta, Deus me enviou, Deus me plantou naquele lugar, e eu vou continuar falando, eu não entendo isso. Isso para mim é grego. Eu não sei o que significa. Não. Eu vou aprender, e eu posso. De repente você fala, tem assuntos que você já teve problemas. De repente você tem um celular, você tem uma conta no banco aí digital, você tem um aplicativo que você precisa para determinadas funções, você tem um trabalho para fazer e toda vez você, eu não entendo, eu não gosto, eu não sei, eu não me dou bem. Para com essas expressões porque elas também têm poder. Você coloca um bloqueio já na sua capacidade de aprender. Você coloca um bloqueio, não, isso aqui eu não lido bem, isso aqui isso parece que vai me morder. Não, eu vou aprender, Senhor, me dá condições. Imagina uma pessoa que está entrando no mundo do direito. Você quer um lugar, uma área que você entra, às vezes você escuta, né, principalmente aqueles ministros, às vezes, falando, aquelas expressões, você não entende. Eu falo, o que significa isso? Mas eu não vou atuar, eu não vou estar lá, eu não vou participar de uma audiência, eu não vou fazer um julgamento, eu não vou fazer uma sustentação oral, que quando um advogado está falando, eu preciso saber o que ele está falando para defender o meu cliente, ou o juiz está dando uma interpretação, não dá para ficar... O que quer dizer o que o senhor está falando aí? O que quer dizer o que o senhor está dizendo aí? Não, então eu vou crescer, eu não vou ficar naquele nível. Isso tem que ser uma marca nossa. Porque lembra um tempo, quem é convertido há muito tempo vai lembrar que os crentes antigamente, se entrasse numa casa e tivesse a patroa e a empregada, quem que era crente? Era a marca. Lembra disso? A marca era essa. Porque a pessoa que não estudou, a pessoa que não se valorizou, a pessoa que estava esperando Jesus voltar, então não preciso fazer mais nada. Jesus vai voltar, por que eu vou crescer, empreender? Por que eu vou me tornar o melhor na minha área? Não, eu só preciso sobreviver nessa terra, eu vou sobreviver. Então qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer trabalho, qualquer situação para mim está bom. De onde foi tirado isso? Não foi da Bíblia. Foi da Bíblia? Não, isso aqui é a troca imperfeita, que alguns ainda insistem em fazer.
Tem gente que no seu trabalho, que na sua empresa, que prestando serviço ainda é meia boca. Não é o melhor. Não sabe o seu valor. E o primeiro valor que você tem é que você conhece a Deus. Você não é mais guiado por pessoas, que é o que Paulo diz. Quando eu era menino, eu era limitado ao que alguém mais velho, adulto, meu tutor, meu responsável dizia, faz ou não faz. Quando eu passei a ser homem, quem é o homem que ele está dizendo? Quem é o adulto que ele está dizendo? Quem é guiado pelo Espírito Santo. Então tem que haver uma força, um esforço, um querer, uma busca, porque se você está ouvindo isso, você está pensando, olha, eu estou na igreja, eu estou no propósito, eu estou ouvindo, eu estou escutando a palavra, mas eu ainda não sou guiado pelo Espírito Santo. Você tem que colocar força nisso. Buscar falar isso com Deus, Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero mais que a marca da minha vida seja ainda a marca de alguém. Sabe, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de reagir em cada parte da sua vida. Como você se comporta nos seus relacionamentos? A começar pelo mais importante. Ontem o bispo Fernando falou. Tem gente que ainda condiciona, limita. Tem gente que ainda está naquela condição de olhar para Deus como olhava para o Pai. E não é um bom olhar. Não é aquele olhar do paizão, do legal, do para frente, do homem forte, disciplinado, do motivador. Mas é do que tolhia, do que privava, do que não amava com afirmações, né, com incentivo, com aquele derramar, aquela proteção necessária quando necessário, mas também que corrigia quando tinha que corrigir. Tem gente que ainda tem aquela limitação, aquela privação, autoprivação, aquela visão muito, não é uma visão peculiar, mas é uma visão pequena. Qualquer mudança já está ali se privando, já está ali se recolhendo, se encolhendo, porque foi como cresceu. Aí você pode dizer assim, é muito difícil a gente superar isso, porque foi a base que a gente teve. Humanamente falando, não é muito difícil. É improvável, é inatingível, e para alguns é impossível. Mas com o Espírito Santo, você não conta com essa inteligência que você adquiriu. Você conta com o poder de Deus. Está entendendo a diferença? Você pode dizer, quando uma pessoa vem, ela começa a querer justificar a sua estagnação. Não, mas é porque você não sabe a vida que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive, você não sabe o pai que eu tive. Para mim, aquilo, a pessoa está me dando uma resposta, que ela é mais importante do que o que ela está falando. A pessoa está dizendo para mim, eu não sou guiado pelo Espírito Santo. Porque a pessoa ela ainda só conta com recursos humanos. O que eu ouvi, o que eu aprendi, o que eu vivi, com quem eu convivi, né? Então, eu tenho as habilidades das pessoas que eu convivi, como eu também tenho os limites das pessoas que eu convivi. E eu me vejo assim, eu me vejo que se eu não recebi, eu não posso. É natural. Mas a Bíblia nos fornece algo sobrenatural. Se eu creio em Deus, e aí não adianta eu tentar racionalizar essa palavra ela deve ser recebida pela fé. Ela deve ser misturada com a fé. Qual fé? Eu acredito naquilo que eu não alcancei ainda, mentalmente. Eu acredito naquilo que eu não alcancei ainda na vida, emocionalmente. Eu ser uma pessoa equilibrada, como eu não fui. Eu ser uma pessoa forte, como eu não fui.
Eu ser uma pessoa que me torne uma fonte, uma fortaleza, e não estar cheio de fortalezas limitantes, mas eu ser a fortaleza de qualquer pessoa que está ao meu redor. E isso é possível. Tem gente que sempre foi amparada, acolhida, consolada, incentivada, animada. E Deus está chamando para que você se torne a referência, emocional inclusive. Não ser mais aquela pessoa fraca, aquela pessoa que teve parâmetros terríveis emocional, que cresceu num lugar totalmente ali, sabe, bagunçado. Mas é o meu caso. Que seja. Agora você tem que ter como parâmetro o Espírito Santo. Porque os que são guiados pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Diga, eu sou filho de Deus. O que essa palavra quer dizer? Ou você é filho de Deus, ou você é filho de alguém. Eu pergunto para você, hoje você é filho de quem? Não precisa responder para mim, não. É aquela resposta, não é para mim essa resposta. Essa resposta é uma resposta de 26 de dezembro de 2024. Eu sou hoje de verdade, sem ninguém ouvir. Eu sou filho de quem? As tuas respostas estão dando essa resposta. Não é agora uma resposta que você dá, falando, eu sou filho de Deus. Mas se ainda aparece mais o Zé, a Maria, não é filho de Deus ainda. Quando você age, o que sai? Sai sabedoria? Sai equilíbrio? Sai algo ali que preenche, que o Espírito Santo preenche. Quando você recebe aquela notícia, quando você usa o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De verdade, quando isso sai da sua boca, é sincero? Você realmente lá, no seu coração, você acredita que tem um agir de Deus silencioso e ainda, aos seus olhos, invisível, apesar do que é visível e não é agradável? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo sabe que sempre Deus está trabalhando. Deus não para. Então, a pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela está lá, ela está criando uma frequência com Deus. A frequência que importa que ela esteja, né, falando em frequência, não é o AM, o FM, não é igual dos microfones aqui, de 600 Hz. Não, a frequência para ela que importa, que você sabe que cada frequência está transmitindo uma coisa, né? Por exemplo, o que você está ouvindo é o que a frequência desse microfone está transmitindo para um receptor. O receptor está ligado na mesa de som, está mandando para o nosso sistema de som e você está recebendo. Se por acaso eles mudarem a frequência e entrar numa FM, o que você vai ouvir agora aqui é a transmissão FM. E assim por diante. Tem a transmissão da polícia, tem a transmissão do pessoal da aviação. A frequência que eu tenho que estar na minha vida é a frequência de Deus. O que quer dizer? O que o Espírito de Deus está falando? Porque a gente vem de uma frequência. A frequência do que você mais ouviu, a frequência do que você mais escutou, é aquela frequência que é frequente na sua mente. Sabe, eu ouvi muito isso. Eu vivi muito tal coisa.
Eu, toda vez que acontecia tal situação, eu tinha tal reação. Por quê? Porque eu vi muito as pessoas com quem eu vivia terem também tais reações. E hoje? Hoje é como Paulo. Paulo soube dizer que até o crescimento que ele teve em conhecimento, ele desprezou, porque era incomparável ao crescimento que ele teve espiritual. Lembra do que Paulo falou? Tudo que eu aprendi, idiomas, línguas, profissão, religião, política, influência, filosofia, como vinha daquela cultura grega para a romana, uma coisa que estava muito em alta na época, e a gente vê que o Paulo era um homem conhecedor da filosofia e da cultura, porque na época que ele estava lá, naquela região onde tinha vários deuses, você vê, o direito era uma área que o Paulo conhecia bem, porque ele soube se defender sozinho. Ele soube, inclusive ele ganhou tempo, Deus deu graça para ele, para que o conhecimento que ele tinha, e que ele reportou como esterco, hein? Aquilo ainda deu a ele um tempo, e aquele tempo ele não ficou ali curtindo a vida, viajando. Ele ficou escrevendo cartas, numa prisão domiciliar que ele tinha, que são boa parte do Novo Testamento que a gente tem até hoje. Então, veja que tudo isso, ele disse, eu trato isso como esterco. Porque o que eu quero hoje é revelação. Uma coisa que você aprendeu, sabe, outra coisa é o que Deus te revela. E cada dia Deus tem uma revelação para nós. Tem dias que Deus só vem e confirma a revelação que Ele já te deu. O que Ele te falou. E a gente não pode tratar quando eu escuto a mesma palavra. Não que eu escuto, mas que eu recebo. Às vezes eu estou aqui e uma referência diferente é usada. Ou a mesma. Mas o entendimento que o Senhor está me revelando ou me confirmando é o mesmo. E eu tenho que ser muito grato por isso. Porque às vezes era aquela parte que ainda não tinha entrado que está entrando. E aí eu tenho a condição de dar resposta a Deus. Porque a primeira resposta que nós damos na vida, ela sempre está sendo para Deus. Ainda que você não tenha essa consciência. Quando você é grato, você dá uma resposta para Deus. Quando você é ingrato, você dá uma resposta para Deus. Quando você recebe uma boa notícia e você mistura com a fé, você está dando uma resposta para Deus. Quando você recebe uma má notícia e você dá uma resposta com a fé, você está dando resposta para Deus. No culto, a mensagem que você está recebendo, a maneira como você a está recebendo, você está dando uma resposta para Deus. Isso está definindo coisas na sua vida para o bem. Isso está abreviando o tempo, ou isso está atrasando o tempo. E isso não tem a ver com o tempo que você está na igreja. Pode ter gente aqui que está há 30, 40 anos no Evangelho e não está recebendo a palavra. É mais um culto. Mais um culto. E pode ter gente que está aqui a primeira vez e está recebendo isso, está queimando dentro da pessoa. A pessoa, amém, eu vou viver assim. Estou abolindo agora o jeito, José de viver. Eu estou falando do meu pai, então, por exemplo. Estou abolindo aqui o jeito Márcia de viver, o jeito da minha mãe, por exemplo. Eu estou agora aqui aberto, Espírito Santo, me mova. Eu quero ouvir a tua voz, eu não vou repetir a atitude de um, não vou repetir a expressão do outro, não vou ter mais a reação de um, não vou ter mais a postura do outro. Não, eu cresci, tem gente que se orgulha, de dizer, sou de tal lugar. Eu vejo aqui em São Paulo esse negócio de zona, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Como tem gente, aqui é tal lugar, tem que demonstrar cidade. Isso é o contrário do que nós estamos ouvindo. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E essa não pode ser só o meu desejo, tem que ser a minha busca.
Porque o que você vai encontrar é o que você buscar. Busca e encontra. E a gente tem que colocar força nisso. Ter consciência disso. Ter isso ao nosso alcance mental. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Ter o discernimento, de repente você está indo por uma direção que é a mesma de sempre, é imperfeita. É a direção de alguém. Para algumas coisas, todo mundo tem uma referência, que por mais que ela seja negativa, tem algo bom. Tua mãe, não sei quem foi teu pai, mas independente do que ele foi, tem algo bom para você se apegar. Mas o Espírito Santo é tudo bom. Está entendendo a diferença? O Espírito Santo não tem algo bom, é tudo bom. O Espírito Santo, quando ele te coloca fúria, não é sentimento, é propósito. Lembra de Saul? Estava lá, né? Saul pensou assim, eu vou ser agora, aqui para Israel, a JBS. Entendeu? Vou criar boi, vou multiplicar meus bois, agora eu sou o soberano. Né? Ele se apegou àquela palavra que o Samuel disse para ele, ó, veja que às vezes a gente se apega à coisa errada. Lembra quando ele estava procurando lá as jumentas do pai dele, estava naquela preocupação, né? E o Samuel já lá, pronto para ungir o rei de Israel. Aí o Samuel falou para ele, né? Você está preocupado com isso, acaso todos os rebanhos não vão pertencer a você? Opa! Ó para onde foi a mente dele, ó. Todos os rebanhos vão pertencer a mim. Aí ele recebe a unção, ele teve aquela experiência incrível com o Espírito do Senhor, mas ele se apegou aos rebanhos. Porque quando os homens de Jabes de Gileade estavam sendo atacados lá, envergonhados, humilhados, o Saul estava envolvido com o quê? Em multiplicar a criação de proteína. Não, vou lidar com boi aqui agora, eu vou ser o fazendeiro, eu vou ser o criador de gado. Eu vou multiplicar essas cabeças de gado agora de Israel. Esse era o propósito de Deus com ele? Olha a diferença, ó, mentalidade da carne. Aí ele recebe a notícia, o Espírito do Senhor vem sobre ele. O que o Espírito trouxe? Fúria. Não foi nervoso, desequilíbrio, foi uma fúria para que ele balançasse, para que ele chocasse todos os homens que estavam com espírito passivo. O espírito de fúria foi um espírito ali ativo, de guerra, que era o que precisava em Israel. Então ele, não, isso aqui está errado, começar por mim. Veja que o que ele estava cuidando, ele mesmo foi lá e matou. Ele pegou 2 dos seus bois já e distribuiu. Mandou os pedaços, isso aqui vai acontecer agora. Quer dizer, quem mais estiver envolvido só com coisas, então você vai se envolver com o propósito de Deus para essa nação. Senão vai acontecer com os seus o que eu já fiz com os meus. Quem que dá isso para uma pessoa? Quem que dá? Quem que dá isso para uma pessoa, gente? Quem que dá isso para uma pessoa, gente? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Quando ele fala para você, corta na carne, não é para chamar a atenção de alguém, igual tem gente fazendo, né? Eu vou fazer greve de fome, eu vou me maltratar, eu vou passar por doente, porque eu quero que olhem para mim, eu quero a atenção das pessoas, eu vou ficar mal, eu não vou comer, eu não vou me cuidar, porque alguém vai me cuidar. Não, o Espírito Santo, quando te dá, fala para cortar na carne, ele está dizendo, se sacrifica, que você vai cessar sofrimento seu, da sua família, do seu lugar, do seu campo, do seu país, da sua região. Quando ele leva uma pessoa a sacrificar, não é para sofrimento, mas é para fazer cessar um sofrimento muito maior. Quando o Espírito Santo, ele manda, tem de Deus a mensagem, porque é uma frequência direta, eu estou ouvindo Deus. Quando o Espírito Santo te dá a direção, cale-se. O seu silêncio, ele é poderoso, ele é estremecedor, como é o silêncio de Deus. Está entendendo?
Não tem momentos que a gente ouve de Deus o quê? Cala, você está falando demais. Cala, você já falou. Você já cobrou. Você já discutiu. Você já falou o que você tinha que falar. A pessoa já sabe. Ela já sabe. Não é quanto você falar. Deixa comigo. Tem gente aqui nesse propósito, aqui, ó, neste dezembro, que falou o ano inteiro. Quando calou, Deus agiu. Porque quando calou, Deus falou para a pessoa, calou, acabou. E agora está tendo que ter a fé que a bispa pregou na sexta-feira passada, né? Tem gente que não literalmente, mas está vendo Deus pegar aquele cabelo da pessoa sem puxar, né? Vem. Seu familiar está orando lá, vem. E a pessoa está vendo a cena e tem que fazer o quê? O que ela tem que fazer? Ir lá pegar uma tesoura e cortar aquele cabelo para acessar a dor da pessoa? É isso ou não? Dá vontade, não dá? Ai, meu filhinho. Ai, minha filhinha. Ai, meu marido, eu gosto tanto. Ai, minha esposa. Meu irmão querido. Minha mãezinha, meu pai. Está doendo? Deixa. Se nós lembrarmos, a maioria de nós chegamos numa condição parecida. Foi ou não foi? Você não ouvia Deus sem dor. Mas parece que a dor tem um canal com o ouvido, né? Que aí, com dor, a gente ouvia Deus, sabe? A gente ouviu o vem, aproxima, vem, aproxima. Então deixa Deus trabalhar. E é o Espírito Santo. Não há sentimento que gere isso numa pessoa. É o Espírito Santo que faz a gente parar quando tem que parar. Assistir quando tem que assistir. Se calar quando tem que se calar para Deus poder agir. Tem coisa que a gente fez e Deus falou, faz até aqui, para aqui. É a atitude do pai do filho pródigo. O pai foi atrás do filho lá no prostíbulo? O pai foi atrás do filho lá na fazenda dos porcos? O pai foi lá atrás dos filhos na biqueira de droga? Foi? Onde o pai estava? Hoje, sinceramente, meu ouvido não está me ajudando, hein? Aumenta o retorno da voz deles para mim. Da voz deles, aumenta para mim. Está ruim o retorno. O pai ficou onde, gente? Obrigado aí, aumentou agora, viu? Agora tá bom. Agora deu certo. O problema era o técnico, eu já entendi. O pai estava na casa, no lugar dele. O pai não era guiado pelo Espírito Santo, né? No pai a referência é Deus. A gente tem que se parecer cada dia mais. Olha, faz essa análise periódica. Tinha épocas, a bispa às vezes fala isso, que a gente percebia a mudança a cada 10 anos. É interessante como a gente vê algumas fotos. Esses dias eu estava vendo uma foto, né? Aliás, esses dias não. Que dia que foi? Não lembro agora se foi ontem, anteontem. Eu saí, estava de noite ainda, alguém acendeu aquela luz, a luz de lá do estacionamento. E eu parei, fui olhar ali aquelas fotos que tem na igreja, né? E ali é difícil eu não conhecer alguma daquelas pessoas, não saber quem é, né? Eu estava olhando, né? E eu não olho a aparência, né? Eu tenho uma foto lá que está eu também. E eu estava olhando ali, né? Eu comecei a pensar esse tempo aqui, a essa altura, como é que eu era? Estava lembrando. Aí comecei a comparar as pessoas que eu ainda tenho contato, as pessoas que eu ainda convivo, né? Falei, olha, que bênção, né? Como é bom. Eu era mais novo. Como se diz, a única coisa que eu queria daquela foto era o cabelo que eu tinha. O resto, nem alguns quilos a menos também, não vou negar não. Mas o resto. Mas se alguém me perguntasse aqui, você
trocaria a tua cabeça pelos teus cabelos? Não trocaria. Sabe quando às vezes você poderia fazer algumas trocas? Não trocaria. Eu prefiro hoje. Não é aquele tempo ali, daquele tempo. Se tivesse que escolher tudo daqui ou tudo dali, eu fico com tudo daqui. Até com erros, as decisões erradas. Mas aqui não, eu não quero voltar. Aí eu comecei a pensar, teve época que demorou 10 anos para tal coisa entrar. Teve época que demorou 3 anos. Teve época que eu comecei a perceber mudança na mentalidade, porque a tua mentalidade você percebe pelas tuas reações. Como você se comporta com as mesmas situações de sempre. Como você lida com as pessoas, as boas e as difíceis. Como você passa a ter iniciativa, ou não passou até hoje, não tem iniciativa, sempre a iniciativa vem de fora. E assim, você vai ficando feliz. Porque você percebe, tinha época que eu demorava 10 anos para mudar, tinha época que 3, tinha época que 1 ano. E tem época que é possível você mudar de uma semana para outra. Isso é possível? Diga completamente. A quem isso é possível? Você tem que dizer assim a mim. A mim. Isso é possível a você. De você, de uma semana para outra, ter um entendimento assim, opa, isso aqui eu não via. Agora eu vejo e já estou mudando. Porque eu dou ouvidos à voz de Deus. É o Espírito Santo que me guia. Então eu não estou preso a essa imagem. Eu não estou preso a esse estereótipo. Eu não estou preso a essas... Eu era assim. Já vi que eu era. Não preciso mais do que isso para mudar. Porque Deus me deu esse discernimento de mudança. Isso é ser filho de Deus. É a voz do seu Pai, o Senhor, ser suficiente para gerar um novo parâmetro de início ou de fim na sua vida. Sabe quando você entende? Fim para isso. Não tem cultos, palavras que a gente entende, pelo que eu ouvi, é fim para isso. Tem isso ou não tem? Como tem coisas que a gente entende, a partir de agora, não aconteceu nada fora, ninguém veio e me deu uma sacudida, não, mas o que eu estou ouvindo, eu estou começando agora, isso, eu estou começando algo novo. E daqui para frente eu vou fazer assim. Esses são os filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Tem que dar o parabéns para cada pessoa que está aqui hoje, que eu sei que não está chovendo. Choveu a noite inteira, pelo menos aqui choveu a noite inteira. Então, independente se você vê a pé, carro, ônibus, você teve já que tomar a decisão, assim, aquela decisão firme, né? Eu vou. Porque tem gente ainda que é movido pelas circunstâncias. Tem gente que, quando na madrugada acordou com o barulho da chuva forte, pensou, deixa eu até mudar meu despertador, que eu não vou mais o culto. É desse jeito. Tem gente que, não, já que está chovendo, qualquer coisa muda o que eu já tinha decidido, o que eu tinha determinado. E tem gente que não, tem gente que se fortaleceu. Esse compromisso, para mim, é imutável. Porque depende de mim. Então, não é uma impossibilidade. Não, eu vou. Não é a chuva. Não é o clima. Não é o fluxo. É Deus comigo. Mas aí quem não veio às 7 que está assistindo, pode vir às 9, pode vir às 15, pode vir às 19h30. Mas não deixa de vir, não. Principalmente quem não está trabalhando hoje e deve estar na casa do Senhor. Deve passar pela casa do Senhor.
não é a minha visão, Deus sabe. Deus sabe as pessoas que até ontem não tinham condições de vir, porque estavam trabalhando, porque para chegar à igreja demorariam 2 horas e meia, não ia nem pegar unção, porque algumas chegavam e pegavam unção, algumas nem pegariam unção. Mas hoje muda, né? Hoje é aquela parte do ano, se a gente pega o pior trânsito do ano está em dezembro. Mas o melhor trânsito do ano também está em dezembro. E hoje já começa o melhor trânsito do ano aqui, viu? Então, se você não veio pelo pior, no melhor você não tem desculpa. E você que está aqui, parabéns para você. Que o Senhor, Ele mantenha você nessa força. Porque força é uma decisão. Tem gente que acorda e ele vai se enchendo de fraqueza, de moleza. Ele vai se enfraquecendo com o que vai aceitando. Não, eu não consigo, vai ser difícil, é demais para mim. Tem gente que vai se enchendo de poder. Os guiados pelo Espírito Santo, aqueles que são filhos de Deus, são fortes, são sensíveis, eles vivem explosões suaves, eles são aquela mistura perfeita da explosão, o dunamis de Deus com a suavidade. Então é aquela dinamite que ao mesmo tempo chega como uma brisa onde tem que chegar. Que foi a maneira que Deus, Ele mostrou para o Elias. Elias, eu não tenho uma maneira só de agir. Eu sou o Deus que mandou fogo lá para você, com aqueles 850 profetas. Mas agora eu falo com você por meio de uma brisa suave. Eu posso explodir o maior monte, despedaçá-lo, mas eu posso acariciar agora a sua pele com uma brisa suave e refrescante. Não há limite. Deus não tem um padrão. Deus nos dá o padrão. Não somos nós quem damos padrão para Deus. É Deus que nos dá o padrão. E o padrão que Deus dá a cada um de nós é o padrão da fé. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por hoje, obrigado por mais um dia nesse propósito de fé. Obrigado, meu Pai, pela palavra. Obrigado por nos instruir, nos dar, meu Deus, esse parâmetro de onde começarmos. E o Senhor está dizendo, comece em mim. E o Senhor está dizendo, termine em mim também. Dê ouvidos à minha voz. Seja guiado pelo meu Espírito. Porque aí, meu Deus, onde está favor, unção, graça, poder, visão, é aí onde está a tua aprovação. É na condução, é na voz do teu Espírito Santo. E eu oro agora, meu Deus, para que aqui, a começar por mim, meu Deus, que cada um de nós aqui tenhamos, não só a tua presença, mas que tudo na nossa vida seja direcionado, seja guiado pelo Teu Espírito Santo, que não seja apenas no momento em que estamos escutando uma mensagem, mas, meu Deus, que cada passo, que cada atitude, que cada decisão, que cada postura, que cada, meu Pai, posicionamento nosso seja pelo Teu Espírito. Venha ao nosso encontro, Senhor. Eu oro para que aqui cada um, meu Deus, seja guiado pelo Teu Espírito. Que aqui, meu Deus, cada um seja filho do Senhor, filho de Deus. Que não seja mais o filho do fulano ou do beltrano, da beltrana, da ciclana, meu Deus, mas que sejam os filhos de Deus. Aqueles que são o Senhor, quem dirige, quem conduz, quem levanta, quem para.
quem dá a palavra para ser falada ou quem silencia. Que não sejamos mais, meu Deus, uma cópia de alguém, mas que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que aqui cada um, meu Deus, seja filho de Deus, guiado por Deus, inspirado por Deus, sustentado por Deus, financiado por Deus, conduzido por Deus. Que os pensamentos, as palavras, sejam as do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos instrua, nos inspire, nos abençoe. Eu oro, meu Pai, consagro cada pessoa nesse propósito da mudança. E eu consagro agora, meu Deus, ao Senhor cada uma. E eu oro, meu Deus, por coisas impossíveis, pedindo, faz na nossa vida. O Senhor é aquele que envia unção, e a unção, meu Pai, quebra, despedaça todo jugo, e eu declaro agora que todo jugo, todo aprisionamento, todo tipo de prisão, meu Deus, todo tipo de escravidão, se é mental, se é emocional, se é espiritual, que caia por terra, que seja quebrada pela unção, que o Senhor, meu Pai, derrama, investe sobre nós. Que todo jugo seja quebrado. Que todo jugo, Senhor, seja quebrado. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós da Tua unção. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, nos dê vitória. Eu tomo posse de vitória agora na vida de cada um. Eu tomo posse, meu Deus, da vitória da igreja. Eu tomo posse do Senhor, meu Pai, levantando pessoas que eram pequenas, enquanto foram conduzidas por pessoas, por homens, por pais, por antepassados, por líderes. E hoje, meu Deus, creem no poder do Senhor e assumem a dependência do Senhor, meu Deus, para serem filhas do Senhor. Para que seja o Teu Espírito quem venha conduzi-las. E assim eu declaro, meu Pai, aprisionamentos, correntes de jugo sendo despedaçados, e essa pessoa assumindo a posição que o Senhor tem para ela viver, se levantar, meu Pai, e assumir em nome de Jesus. Dá a ela, Senhor, condições, dá visão, levanta ela, meu Pai, para que ela viva, para que ela veja a Tua glória, para que ela assuma, meu Deus, o Teu poder, para que ela esteja na posição que o Senhor a chamou para estar. Eu declaro cura, meu Deus, da alma, do corpo, que pessoas sejam curadas agora, porque esta oração tem poder de cura, e eu declaro pessoas agora sendo livres de problemas físicos, de alergias, meu Deus, de dores, de inflamações, de infecções, expelindo miomas, caroços, meu Deus, pedras, e sendo libertas, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que sara. E eu oro para que pessoas sejam saradas, libertas, curadas e abençoadas. Libera essa causa, meu Deus. Libera. O Senhor não depende de um judiciário aberto ou fechado, do coração, se tem juiz, desembargador ou ministro de férias ou trabalhando. O Senhor é o nosso juiz, e eu declaro, libera causas que o Teu povo tem, meu Pai, acreditado a vitória ao Senhor, que tem esperado no Senhor. Eu declaro, meu Pai, negócios sendo fechados, contratos sendo assinados, clientes chegando. Eu declaro, meu Pai, o Senhor abrindo portas maiores do que aquelas que nós tínhamos em mente, porque o Senhor é a nossa fonte. E eu declaro portas abertas, negócios fechados, bênçãos, meu Deus, concretizadas. Traz, Senhor, os nossos familiares, cria situações, tira-os da fazenda dos porcos e traga para a Tua casa. Traga para a Tua casa, meu Deus. Eu declaro pessoas que vão passar a virada do ano na Tua presença, na Tua casa, e que vai ser o início, meu Deus, de um novo tempo, não só para a vida daquela pessoa, mas para a família toda. Eu declaro salvação, libertação, eu declaro mudança. Eu concordo agora com cada mudança que está sendo, meu Pai, apresentada ao Senhor mais uma vez, mais um clamor, mais uma oração, com a qual eu concordo, meu Deus.
e eu ligo cada pedido, eu ligo cada clamor, eu ligo cada oração, eu ligo cada declaração poderosa, meu Deus, aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.